A gente continua falando sobre atividade física, mas agora com o Lucas, sobre uma modalidade esportiva. E Lucas, traz pra gente qual a informação? Aline Aragão, hoje, 11 de setembro, é um dia muito importante, porque é o dia de um personagem importante dentro, talvez um dos mais importantes dentro de uma partida de futebol. É o dia do árbitro. Em um país tão apaixonado por futebol como o Brasil, a profissão de árbitro não parece ser uma das mais tranquilas a ser exercida, claro, por conta dos ânimos que às vezes ficam acirrados. A tarefa de comandar uma partida é algo que poucos se arriscam a fazer. E para poder falar sobre essa data tão importante, a gente recebe aqui no estúdio um dos maiores e melhores árbitros da história de Sergipe, é o Antônio Hora Filho. Hora, meu querido, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu disse e vou repetir, o Hora é sim um dos maiores árbitros da história do nosso estado. Quando a gente fala em arbitragem aqui no estado, a gente lembra, né, dos mais históricos, né, dos que já saíram de atividade. Lembra de Sidraque Marinho e lembra de Hora. Eu não consigo lembrar de outros assim que tiveram tanta expressão. Hora, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, né? E agora, né, que eu encerrei minha carreira de arbitragem, é muito prazeroso falar sobre arbitragem. Mas durante a carreira é muito tenso. Eu tenho uma frasezinha que a gente utiliza internamente entre os árbitros, que a população em geral ela entende o seguinte: árbitro de futebol, quando ganhamos é apesar dele, quando perdemos é por culpa dele. Então, de todo jeito, o árbitro leva a culpa. E aí sobra para o árbitro, é verdade. As críticas são muito pesadas. Mas vamos falar sobre a importância de comemorar esse dia, né? Eu disse também, a gente está em um país em que o futebol é talvez uma das primeiras paixões do brasileiro, né? E aí nós temos, para que essa prática esportiva seja exercida, a necessidade de um árbitro de futebol. É importante comemorar essa data, né, Hora? Com certeza, principalmente porque o árbitro ele atua num ambiente profissional, mas pouco se preocupa com a profissionalização do árbitro. O árbitro normalmente ele tem outra atividade profissional, ele tem sua labuta, né, semanal, e ele é imposto a ele uma conduta física, psicológica, econômica, independente, profissional, quando na verdade ele não tem as condições favoráveis. Todos os atletas, todos os técnicos, comissões, eles são específicos para aquela atividade, eles se preparam, né, tem ciclos de treinamento. E o árbitro, para ter a vida profissional na arbitragem e se sustentar com a sua profissão em meio turno, é complicado. Então devemos comemorar sim essa data, porque apesar dele, o futebol é a grande paixão nacional. Só para a gente registrar, é extremamente importante que se diga isso, né? O árbitro de futebol, por exemplo, se ele é CBF, muita gente acha que ele recebe salário da CBF, mas não é bem assim não. Recebe por partida, né, Hora? E aí é nesse sentido que você fala da importância ainda de se regularizar a profissão, de oferecer uma carreira mais tranquila para o árbitro, né? Porque não há garantia absolutamente nenhuma, né, de nada. Se ele parar de ser escalado, acabou-se, né? Perfeitamente, ele ganha por desempenho, e muitas vezes a análise de desempenho não é a análise correta, porque uma equipe muito forte, mesmo o árbitro atuando de forma correta, mas se essa equipe sempre perde com aquele árbitro, há uma cultura no Brasil que ele dá azar, né? Então o Flamengo, se você fizer 2 partidas seguidas do Flamengo e o Flamengo perder as 2, você dá azar. Você deixa de ser escalado, consequentemente deixa de ganhar dinheiro. É muito injusto, né, essa relação no Brasil do árbitro com o seu desempenho. Lucas, Antônio Hora, olha, a gente fala de uma profissão que, como muitas outras, é um universo muito masculino, mas eu queria destacar aqui a participação feminina, a participação das mulheres, também como árbitras de futebol. E a gente tem, inclusive, uma brasileira, uma sergipana que está se destacando, né? Ela é do quadro da FIFA, a Taislane Melo Costa, que mandou, inclusive, um vídeo para a gente falando sobre a participação, falando sobre essa data, ela que participou, né, da primeira final do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o que ela diz. Estou aqui para comemorar dia 11 de setembro, dia do árbitro, poder exercer essa função com tanto amor e carinho ao futebol. Estamos aqui para trazer justiça ao futebol, exercer essa função com muita qualidade. Recentemente estive na final do Campeonato Brasileiro e poder contribuir e levar o nome da arbitragem sergipana, para mim foi uma felicidade muito grande. Hoje também estou no cenário da arbitragem no futebol masculino e tenho feito
jogos na Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Por ser mulher, né, dedicação a gente tem todos os dias, e diante desses desafios, né, a gente tem quebrado várias barreiras, mas a felicidade e o retorno no campo de jogo é uma experiência única que faz com que a gente fique extremamente felizes com o resultado, e aqui eu deixo meu incentivo. Muito bem, parabéns para a Taislane aí fazendo um excelente trabalho, representando todas as mulheres. A gente sabe que a mulher tem conquistado cada vez mais espaços, mas em algumas profissões, em alguns meios, a gente sabe que os muros parecem, né, que são maiores. Eu acredito que essa não seja uma profissão tão fácil para a mulher, mas ela está lá, assim como tantas outras, mostrando que é possível. Por isso eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa participação feminina dentro de campo, em especial, claro, a Taislane. Olha, a Taislane nos enche de orgulho, né? Primeiro que ela é natural de Propiá, minha cidade natal também. Sim. Eu tive o prazer de ser professor no curso de formação de árbitro da Taislane. No início de sua carreira, eu a convidei a apitar um campeonato mundial escolar na Turquia e ela foi excelente. E recentemente, né, tive o prazer de comentar a final do campeonato sergipano aqui pela TV Atalaia, quando a Taislane apitou e fez uma excelente arbitragem. E na transmissão me recordo que alguns jogadores tentaram intimidá-la fisicamente. Sim. E eu me antecipei no comentário e disse, olha, vai se dar mal. Tá achando que é mulher, vai ter vida fácil. A Taislane foi lá, enquadrou os marmanjos, colocou ordem na casa e mostrou que lugar de mulher é onde, Aline? Onde ela quiser. Onde ela quiser. Parabéns, Taislane, sou seu fã. Show de bola. Que maravilha. Ora, falando um pouquinho ainda, né, Aline, sobre essa questão, dentro desse ambiente feminino mesmo, assim, da participação das mulheres, mudou muito, ora, porque você parou de apitar há 10 anos, né? Você apita desde a década de 90, me parece. O Hora, para se ter uma ideia, né, para quem não tem assim, uma vivência tão próxima do esporte há mais de 10 anos, né, um período anterior a mais de 10 anos, o Hora, por exemplo, já apitou mais de 100 jogos da Série A do futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que tem uma vasta experiência. Mudou muito a realidade? Hoje está mais tranquilo para a mulher? Já foi mais difícil, imagino, né? Tranquilo nunca vai ser, né, num ambiente machista, né? O futebol, ele é machista no Brasil muito mais, na América do Sul. Mas a tecnologia tem ajudado bastante, porque distensiona a decisão de dentro de campo. Na minha época, se eu marcasse um pênalti, toda a responsabilidade era minha. Hoje meio que é meio dividido com o VAR. Então, às vezes, eu sinto que o árbitro aguarda, o jogador vem reclamar, ele diz, calma que eu estou consultando. Então, meio que divide a responsabilidade e o peso daquela decisão. Mas algumas árbitras, a exemplo da Taislane, que tem personalidade, né, que tem imponência nas suas atitudes, consegue atrair para ela, sim, a responsabilidade total do jogo. Então, nunca vai ser fácil para o árbitro, sendo o árbitro mulher, muito mais difícil ainda. Mas algumas vão de encontro a essa regra e dão de cara com a vida e mostram que a perseverança, né, a resiliência é uma qualidade que faz com que a mulher ocupe seu espaço com respeito na sociedade. Show de bola. Antônio Hora, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, parabéns pelo dia, né? Obrigado, e eu digo esse obrigado em nome de todos os sergipanos. Como eu disse, você é um dos maiores árbitros da nossa história, nos orgulhou muito, isso nos orgulha bastante. Então, obrigado pela sua trajetória, pelo orgulho que a sua história traz para Sergipe. Parabéns e deixe então sua mensagem para os demais árbitros, né? Então, eu cheguei aqui no estúdio, vi que o Sérgio, né, o cameraman, é torcedor de São Paulo, tá com agasalho de São Paulo, e o Jefferson Scooby do Flamengo, né? Eu queria até apitar essa final aí, né? Vai ter a final São Paulo e Flamengo. Tá, meu abraço. Olha, árbitros de Sergipe e do Brasil, sintam-se muito orgulhosos de comemorarmos hoje o dia, principalmente porque o Brasil jogou, né, pela seleção brasileira e não teve rodada da Série A. Esse final de semana nós não fomos xingados. Então, parabéns a todos. Obrigado, Antônio Hora Filho, sempre bem-humorado. Aline Aragão, seguimos com o nosso